Olá, minha gente, uma boa noite para todos vocês, gente do bem, meus inscritos. Hoje o meu vídeo eu vou colocar ele hoje ainda. Talvez muitas pessoas não vão ver hoje essa história que eu vou contar. Hoje eu vou mais para descontrair as pessoas, que eu tenho certeza que a maioria dos meus seguidores vão assistir o aniversário do Zezé. Mas tem muitos que não vão, mas vão ver talvez meu vídeo hoje ainda. Mas se não ver hoje, vê amanhã. Né? Hoje eu quero contar a história para descontrair um pouco, para sair desse clima tenso que a gente está vivendo, que a maioria de vocês sabe mais ou menos o que está acontecendo com esses. Sobre o Ivan Borgatti, sobre o Vanderlei, no canal dele, que vive atacando o Borgatti. Então, para sair um pouquinho dessa seara, dessa discussão, porque eu acho que vocês não merecem estar recebendo só esse tipo de conteúdo que está acontecendo. E então eu venho e conto as minhas histórias. Talvez seja uma história assim, um pouco sem graça, mas é a história que eu passei com pessoas que eu vivi. Né? Geralmente são histórias reais. Né? Talvez às vezes eu incluo no meio alguma coisa para fazer dar um clima melhor na história. Mas sempre é uma história real. E eu tenho centenas de histórias dessa aí, porque eu vivi com muitas pessoas e tem cada uma delas a gente marca na vida da gente. E a vida, quando a gente fica velho, conforme eu ganhei esse presente de Deus, a gente abre o arquivo do nosso passado que é rico, né? E nós não vivemos só disso aí, dessas maldades, dessas pregação de ódio, de discórdia. Não. Eu tenho certeza que as pessoas que me seguem 99,9% são pessoas de gente que gosta de coisas legais, coisas boas. Então essa história se passa no ano de 89, quando eu cheguei no Rio Novo, aqui no município de Reserva, é um patrimônio. E ali eu já contei talvez alguma coisa sobre o Rio Novo. Eu cheguei, eu me adaptei muito naquele lugar, porque eu já via, eu sempre passava pelo Rio Novo e conhecia algumas pessoas. Eu vinha do Rosário de Ivaí, então para mim não foi assim uma coisa assim, eu vim para outro mundo, não. Já conhecia. E ali eu entrei num círculo de amizade de muito grande, né? Porque a gente mexia com lavoura, também teve época que eu estava comprando cereais, então eu conheci muitas pessoas. E nós tínhamos um círculo de amizade muito grande e muito forte dentro do Rio Novo. Todos, na maioria, homens. A gente conhecia todas as mulheres de cada um de nós, porque a maioria, 99%, era casado. Não tinha quase solteiro no meio da nossa turma. E aquele tempo, nós homens ainda éramos bastante assim, vamos pôr assim um adjetivo bastante defeituoso, né? Era aquele homem mandão ainda, muitos às vezes com uma misoginia excessiva até, com suas mulheres. Eu não sei de ninguém porque eu não estava na vida de ninguém. Não. Mas eu acredito que era, porque esse defeito eu também tive ele. Né? Isso foi saindo da minha vida porque eu fui me adaptando, olhando as coisas, escutando, e as coisas foram melhorando. E também quem conserta muita gente nessa parte é a mulher da gente também. Porque tem mulher que não admite ser tão mandada, brutalizada, esse tipo de coisa. Então a gente vai aprendendo que tudo tem um limite, né? Tem um respeito. E a gente, eu posso dizer para vocês que eu sempre vivi bem com duas mulheres que eu convivi, 20 anos cada uma. Até hoje me dou com elas porque eu fui uma pessoa que me transformei. Né? Tenho meus filhos com duas, três, tenho 6 filhos. Bom, nessa turma eu conheci uma pessoa que se chamava Adilson.
E daí eu vou colocar mais um personagem no meio, o seu Cícero. Esse homem já é falecido, ele era um gaúcho, era um dentista prático, que era aposentado já na época que eu conheci ele. Ele já era uma pessoa bastante idosa. Era um homem que andava na região 40, 50 quilômetros atendendo as comunidades, arrancando dentro das pessoas, porque naquele tempo um dentista prático que andava tão longe assim, praticamente não tinha como obturar um dente, tratar um dente, era arrancar. Mas ele dali, ele formou um filho dele, dentista, que tem aqui em reserva, né? Então ele era uma pessoa bastante, é, assim, ele venceu na vida, né? Era gaúcho, eu falei para vocês. Então esse homem gostava muito de trova, porque ele era gaúcho, ele era um tradicionalista. Inclusive ele era um maragato, ele se gauleava todo, de sempre estar com o lenço dele, todas as festas que aconteciam ali no Rio Novo. Ele sempre era tradição de gaúcho, ele estava sempre piochado, né? Gostava. Ele e a esposa dele. E esse Adilson era um cara super bom, mas era teimoso, teimoso, pensa num cara teimoso. Quando ele batia de frente com uma pessoa na teimosia, não, ninguém ganhava dele. Mas o único que chegava perto e quase empatava com ele era o Cícero, esse homem gaúcho. Porque o Cícero gostava de arretar ele, né, para ele teimar. Porque aquilo virou uma tradição no nosso meio, no nosso grupo de gente. E ele tinha qualidade também que ele cantava, ele era um cara muito animado, muito bom, um cara honesto, mas bebia uma pinga lascada. Como eu também bebia, e como todos nós bebíamos naquela época. E quando nós estávamos reunidos em bares, era cantar, era tocar violão, tocar gaita, era tocar pandeiro, tinha tudo. Era completa a nossa turma. E ali a gente bebia, fazia festa, teimava. Esse Adilson com o seu Cícero gostava muito de fazer trova, né? E fazer aqueles desafios. E ali os desafios deles só saía nome feio. Porque eles daí começavam quase que brigar nos desafios deles. Mas eu não sei por que aquilo, mas eles se amavam de estar trovando e um xingando o outro. Era super interessante, pena que isso não foi gravado. Eles ficavam horas, de vez em quando um soltava uma trava, o outro só respondia. E assim ia. E a gente dava risada, se divertia tudo. Num determinado tempo, veio um cara de Bandeirante, no Paraná, que tinha um sítio grande lá, quase uma fazendinha, e se dava muito com esse Adilson. E lá em Bandeirantes tinha uma pessoa, eu não sei como é que fala, se é transexual, era gay, lá. E tinha o nome de Tião Cunha, que era lá de Bandeirante, que era uma cidade grande. E ele chegou no Rio Novo e ele achou que o Adilson era parecido com essa pessoa, com esse personagem lá de Bandeirante. E apelidou o Adilson de Tião Cunha. E daí aquilo pegou. Era Tião Cunha para lá, Tião Cunha para cá. Ele não gostava, ele odiava aquele apelido, porque ele sabia da origem do apelido. Eles contaram para ele. E daí sempre ele tinha o costume de, sempre quando a turma chamava ele, ô Tião Cunha, ele respondia lá, é a mãe. Mas parece que ele respondia aquilo até com a educação e com amor, até porque no fim talvez até ele gostava daquilo, daquela brincadeira, que sabia que era uma brincadeira. Mas ficou esse apelido aí. Bom, num dia que nós estávamos todos reunidos no bar, bebendo, tomando, chegou uma pessoa que veio de Rosário do Ivaí. Chegou com um monte de ferramenta. Eu acho que ele veio de ônibus até, que tinha um ônibus que vinha de lá para cá. Ele era um mecânico. Como não tinha serviço lá no Rosário do Ivaí para ele, ele veio para cá, de certo informaram para ele, outras pessoas, e deu certo de encontrar com a gente no bar. Tava o Adilson, tava o Celso, todo mundo tava ali. E ele gostava também de mandar coisa para dentro.
E foi conversa daqui, conversa ali, já se enturmou, porque ele era conhecido meu, conhecido de um outro cara que cantava comigo, que era o ruim da perna. E ali ele se enturmou, naquele dia. E o Adilson, como era um cara muito solidário, pegou e falou para ele: rapaz, aqui no Ronaldo tá precisando de um mecânico, por que você não fica aqui? Eu arrumo o barracão meu ali, que eu tenho a minha borracharia, mas dá para você ficar consertando o carro de baixo. Eu tô morando sozinho, que eu não tenho mais a minha esposa comigo. E você pode parar na casa, tem um quartinho lá, você pode ficar lá também. E eu não te cobro nada, você pode trabalhar aí tranquilo. Ajudo você assim, assim. Opa, beleza. E já combinaram ali. Todo mundo ficou alegre, feliz, porque ajudou o companheiro. E ali foi. E aquela história deles que o seu Cício sempre continua aquela diversão dos dois. Mas num dado tempo, cerca aí de 3, 4, 5 meses, que esse Pascoal estava lá, eles sempre bebiam junto, todo dia. Eles saíam da borracharia e da oficininha que tinha montado, antes do almoço, e tomava lá 4, 5, 6, quanta pinga lá. E voltava, o Pascoal voltava pro barracãozinho lá, e ele ia para dentro, almoçava, e tinha o costume de dormir depois do almoço. Ele sempre dormia depois do almoço, era a tradição dele. O que aconteceu? Como eles já estavam muito amigos, esse Pascoal me fez uma cruz, ele inventou lá na hora, que o homem foi dormir, ele pegou e fez uma cruz de pau, cerca de 1 metro mais ou menos de altura, e fincou bem na porta da cozinha do Adilson. E ficou quieto, lá no barracão dele, trabalhando na oficininha dele, lá mexendo em algum carro. Quando dá fé, o Adilson acorda e vem para fora para lavar o rosto na água. Era para fora, o tanque de lavar rosto lá, banheiro. E dá de cara com aquela cruz. Ele perdeu a compostura de ser humano e começou a xingar quem que foi esse filho de uma, né, falou aqueles nomes mais feios do mundo e já saiu para fora derrubando aquilo e falou: quem que fez isso para mim? Será que tem alguém que veio fazer uma macumba aqui para mim ou tá desejando a minha morte aqui? Rapaz, ele desconfiou que era o Pascoal, como de fato que era mesmo o Pascoal. Ele não deu tempo nem pro homem falar. Ele expulsou o cara na hora. O carro que o homem estava arrumando não arrumou mais e foi jogando ferramenta para fora do barraco dele e falou: desapareça da minha frente aqui porque eu tô querendo até fazer uma coisa errada com você. E jogou o homem para a rua. O homem ficou sem lenço, sem documento, sem ter nem para onde ir. Porque não era nem horário de ônibus, não tinha, mas olha só, no outro dia. Eu não sei, na verdade, o que aconteceu para esse Pascoal, o que ele fez. Eu sei que no outro dia ele foi embora, esse homem. E esse Adilson ficou muitos dias. Ele ficou possesso, ele ficou. Porque ele já era teimoso. E ainda vem o cara e faz um negócio daquele para ele, o cara perdeu a compostura completamente mesmo. Depois demorou um pouco, ele foi voltando ao normal. E daí a turma de gozação não faltava, né, para dar mais ênfase àquilo. E ele ficava preocupado, né, porque ele achava também que, pô, pode ser que seja o Pascoal, mas pode ser que foi mandado fazer isso para mim. Naquele tempo a turma acreditava muito em macumba, essas coisas, né? E isso aconteceu lá. E se você pensa que é só essa história que esse Adilson tem lá, não é, não. Tem muito mais outras histórias dele lá, engraçada também. E eu venho contar para vocês outro dia. E hoje eu contei isso aí para vocês, gente, só para deixar vocês mais tranquilos, né? Quem sabe dá até tempo de assistir a live do Ivan Borgatti, né? E amanhã a luta continua, não é mesmo? Por enquanto, forte abraço, beijo no coração. Desculpe se eu não, não, não consegui descontrair você um pouco. Mas eu devo vir com outras histórias mais engraçadas para vocês, tá bom? Forte abraço, beijo no coração.